Escreve romances, mas guarda lugar também para o conto e para a poesia. Nasceu no Algarve, mas diz que é dos tempos que viveu em África que guarda as recordações mais extraordinárias. Preocupa-se com o país e com o mundo, e a sua literatura reflete mesmo isso. Diz também, nesta conversa, que está preocupada com a perda de leitores. Uma sociedade sem leitores caminha para uma selvageria. É uma entre tantas. Estas geografias, eu sei que são várias geografias emocionais, mas elas constituem uma espécie de caminho único. Portanto, o que acontece é que, por exemplo, a questão do sítio de onde eu venho, onde eu nasci, tem um peso muito grande. De facto, informa a minha vida. Eu nasci não numa aldeia, nasci no campo. Um habitat disperso, numa casa grande, muito isolada. E isso fez com que eu tivesse uma experiência de relação com a terra e de relação com a paisagem e relação com o universo, porque era muito forte do que então se vivia quando eu era criança. As noites eram mesmo escuras, não é? Quando não havia lua, as noites eram muito escuras. E havia estrelas, e isso, hoje, falando disso, parece uma coisa lírica, banal, mas isso transforma uma pessoa, modifica uma pessoa, ou pelo menos, no meu caso, que vivi isso quando era pequena, fez-me como pessoa. Alguém que teve desde muito cedo a noção de que o espaço começava ali, na soleira da nossa porta. E depois também a questão social, como as pessoas com quem eu vivia eram todas muito pobres, éramos todos muito, muito pobres. E percebi o que era a força da sobrevivência em grupo. Portanto, perto da nossa casa havia sobretudo um merceeiro que tinha duas balanças. Uma balança para comprar, uma balança para vender. Isso criava uma noção de injustiça nas pessoas, mas de impotência ao mesmo tempo, porque não havia outra mercearia onde as pessoas se dirigirem. A escolha era muito reduzida. Portanto, as pessoas ficavam ressentidas, caladas, não falavam, mas sentiam que eram injustiçadas. E eu talvez muito cedo tenha percebido isso. E, portanto, esse meu olhar, que foi um olhar calado de criança, vendo os camponeses sentirem isso, talvez me tenha criado o meu olhar, o olhar que eu transporto nas sociedades, para as sociedades que depois eu experimentei, umas a seguir às outras. Talvez eu tenha trazido essa espécie de instrumento da frição. Esse instrumento da frição em relação aos espaços por onde passo. Depois aconteceu também as lutas académicas. As lutas académicas dos anos 60 formaram gente. Eu fui formada aí, não era uma ativista daquelas que corriam muito, mas era uma ativista muito de observação. Observava e participava nos grupos. Não era dos que falavam em voz alta, mas participava e sentia. E, portanto, também participei dessa esperança de mudança que depois aconteceu. E foi maravilhoso ter acontecido. E aconteceu quando eu estava em África. E a África eu tinha tido outra experiência, que era a experiência de uma luta injusta. Absolutamente injusta para todos. Injusta para o povo português, sobretudo para os jovens portugueses que morriam e que ficavam coxos e aleijados e que ficavam com problemas mentais por estarem a participar numa guerra que sabia que não tinha um fim e que nunca venceriam. Experimentem a dizer a um jovem de hoje que eles têm pela frente uma guerra que não se sabe onde está o fim, que ela é injusta para todos os envolvidos e que não se sabe como é que vai terminar e que não se sabe quando vai terminar. Imaginem isso para ver o que é que sentem. Era isso que nessa altura os jovens da minha geração sentiam. Trouxe dissabores para alguns
mas trouxe liberdade para todos. E isso foi uma mudança que eu não me canso de dizer que foi extraordinária, e é por isso que no mundo atual eu tenho pena quando vejo a democracia ameaçada de o ser plenamente, porque foi uma conquista extraordinária. E depois percebo que a democracia e a nossa têm imperfeições imensas, imensas. Sobretudo, nós não ultrapassamos o medo que trazemos ancestral de sermos pobres. E, portanto, somos calados. Somos aquilo que o Torga dizia, uma comunidade pacífica de revoltados. Somos revoltados, mas somos pacíficos. E, portanto, nunca metemos medo a quem nos está defraudando. Não metemos medo a quem nos usurpa os nossos bens. E isso é alguma coisa que os portugueses ainda não ultrapassaram. A nossa reação cívica é muito lenta, e quando acontece que não é lenta, é irónica, é como que já desistimos. Isto é, há uma ironia e uma melancolia na nossa crítica, que não é uma crítica construtiva. É uma crítica, digamos, de maledicência, fica pela ironia, fica pelo humor, passa e não tem consequência. A África marcou-me profundamente, profundamente. Eu tive lá os meus filhos pequenos, não é? A minha filha pôs-se a falar lá. Digamos, as palavras que ela aprendeu a dizer das primeiras foi em África. E o meu filho nasceu lá. E eu tive uma experiência extraordinária quando ele nasceu. O filho nasceu no meio de meninos que estavam a nascer, meninos africanos. E foi uma experiência fraterna de humanidade que eu nunca mais vou esquecer. Porque estive durante vários dias para ter o meu filho. E nunca mais nascia. E, entretanto, havia uma freira que tinham combinado que ela trataria do nascimento do meu filho. E ela adormeceu nessa noite. E eu sabia que ela estava muito cansada, não queria acordá-la. E quando a acordei, foi mesmo no último momento. Não deu tempo para ir para o sítio onde levavam as mulheres europeias, e levaram-me para a maternidade, para o sítio, para a enfermaria, onde as mulheres africanas tinham os filhos. E lembro-me de perceber que as mulheres africanas estavam tendo os filhos ao som de assobios, porque elas assobiavam para não ter dor. Faziam o seu parto sem dor natural, assobiando, aprendiam a assobiar. E, portanto, o meu filho nasceu no meio dessa experiência que foi absolutamente extraordinária. E, portanto, eu nessa altura, eu escrevi desde criança, escrevi desde muito, muito cedo. Mas acho que eu só passei a ter a ideia de que havia de escrever mesmo e publicar depois dessas experiências, sabe? Foram experiências muito fortes, foram experiências de irmandade, foi a experiência de ter pessoas que cuidavam dos meus filhos, que queriam ser meus filhos. Era tão bonito, foi tão maravilhoso isso, sabe? Foi tão maravilhoso. E depois havia outra experiência, que era a ideia de perceber, eu dava-me com pessoas que estavam do lado de lá, portanto pertenciam às forças contrárias às nossas. E percebia que a razão estava daquele lado de lá. E só me perguntava quando é que isto termina, quando percebia que os dias, cada dia que se prolongasse a situação, a tragédia no futuro iria ser maior. E foi o que aconteceu. Quer dizer, a descolonização é feita, digamos, como uma espécie de último momento possível para que resultasse alguma coisa sem uma grande carnificina do nosso lado. Mas mesmo do lado de lá acabou por haver guerras civis atroces, não é? Mas muitas vezes as pessoas esquecem-se que se a descolonização não tivesse sido feita tão à pressa e tão mal feita como foi, naturalmente, mas o que aconteceria era que
teria havido uma vingança no terreno sobre os soldados portugueses que lá estavam. E foi no meio dessa confusão enorme que a própria Revolução acabou por criar, naturalmente, porque uma revolução não se faz pensando em todos os pormenores. É impossível. Se ela fosse absolutamente programada em todos os aspectos, ela nunca iria acontecer. Aconteceu exatamente porque o dia seguinte não estava programado. E o dia seguinte continha exatamente esta dúvida. Como, em paz, trazer os soldados portugueses para Portugal e deixar em paz os territórios. Era impossível, era uma equação impossível de resolver e, portanto, deu no que deu durante demasiado tempo. Uma mulher que tenha a minha idade percebe-se perfeitamente da mudança extraordinária que houve e do contraste que existe entre, digamos, a vida de uma rapariga de hoje e a vida de uma rapariga antes de 25 de Abril. É um contraste extraordinário. Havia imensos preconceitos. Eu não me senti propriamente pessoalmente, não me senti muito atingida. Sempre fui suficientemente rebelde. Eu fui sempre uma rebelde nos atos, muito mais do que na fala. É curioso que isso tenha sido assim, mas como nunca me quis expressar, nunca me quis ficar muito em público. Mas os meus atos eram de rebeldia. E acontecia que para nós, na altura, enfim, termos alguma afirmação, de facto tínhamos de lutar bastante. Eu posso lhe dizer que fui a primeira menina lá da minha zona a ir para o liceu. Portanto, para aquilo que hoje se chama a escola secundária. Portanto, aos 10 anos, a minha mãe mandou-me para uma cidade, mandou-me para Faro, e disse, vai, fica sozinha e governa-te. E eu tive de sobreviver com isso, não é? E a minha mãe, tenho toda a vida, lhe vou agradecer infinitamente, não é? Porque ao fazer isso, ela libertou-me daquilo que era a condição normal para que eu estaria destinada, que era ficar com a 4ª classe e que era ser possivelmente não era uma camponesa, mas seria, enfim, iria para um serviço qualquer, não é? E a minha mãe teve a ideia de que não, de que eu gostava de ler, que gostava de escrever, que eu gostava de fazer desenhos, que eu tinha de sair daquela situação e que era estudando. Simplesmente fui a primeira menina ali da zona que aconteceu. A minha mãe desentendeu-se com o meu pai emigrou e criou outra família. E a minha mãe, quando soube disso, fez alguma coisa de extraordinário para a época, que foi conseguiu o divórcio. E a minha mãe foi olhada de lado e mal vista, muito mal vista, porque ela se tinha divorciado. Culpavam-na, riam dela, troçavam da minha mãe. Quando eu hoje conto estas histórias aos meus filhos, eles têm a ideia de que eu estou a falar de um mundo estratosférico, alguma coisa que não acontece neste mundo, não é? Quando falo nisto aos jovens com quem me encontro, eles não acreditam, eles acham que isto não aconteceu, porque o mundo mudou por completo, não é? E portanto havia dois mundos, os homens que detinham os segredos dos negócios, enfim, das questões de família, da gestão dos bens, e as mulheres. As mulheres ficavam à parte. Eu não quero dizer que as mulheres não tivessem um poder. As mulheres tinham um poder. Um poder, como se costuma dizer, um poder subversivo. Porque, em geral, ficavam atrás da porta. Porque, em geral, conseguiam introduzir-se nos espaços que lhe ficavam, que eram os da família, que era a condução da gestão dos assuntos emocionais dos filhos e dos pais, mas eram sobretudo cuidadoras da família, eram sobretudo cuidadoras. Elas não tinham protagonismo, elas não podiam dizer eu faço, elas diziam eu ajudo, mas não diziam eu faço. E essa é uma alteração enorme. Hoje nós olhamos para as mulheres portuguesas e é uma alegria ver, não é? Não só que as mulheres portuguesas hoje são desembaraçadas, como são pessoas
que dizem eu faço, eu posso, eu quero. E fazem, e podem, e querem. E são até livres de dizer aos homens, já não gosto de ti, vou-me embora. E é por isso que tantas ainda são mortas, não é? É por isso que tantas ainda são mortas, são abatidas, e outras são caladas e silenciadas. Porque os homens, muitos homens, sobretudo os tradicionais, ainda têm essa herança. Têm essa herança de olhar para as mulheres como apenas a cuidadora da casa, o objeto da qual, enfim, se podem servir, mas não como o outro, aquele que é o meu semelhante em mulher. A literatura e a arte faz isso mesmo, cria uma revolução interior nas pessoas. Por mais que as pessoas não gostem da palavra, mas a palavra é importante. Revolução tem a ver com o movimento dos astros e acho que é bonito as pessoas sentirem que a arte revoluciona por dentro as pessoas. E eu acredito nesse poder, que é um poder lento, não é alguma coisa que se veja, cujo efeito se veja imediato, mas acredito profundamente nesse poder revigorador, transformador da literatura. Agora, se pensarmos sobre o que está a acontecer neste momento, em relação à literatura, eu devo dizer que hoje fala-se no mundo pós-literário. E é alguma coisa, a mim, que me assusta bastante. Porque a literatura é a arte mais densa de todas. A mais exigente de todas. Aquela que exige de nós uma transfiguração que é feita a partir dos mínimos sinais possíveis, que são os sinais, pequeninas letras escuras sobre papel branco. E isso é alguma coisa, é uma arte, digamos, que todos os nossos sentidos são movidos a partir do mínimo do estímulo e a partir da matéria-prima que é do nosso próprio pensamento. E o que acontece é que a perda que está a existir neste momento de leitores de literatura, eu penso que encaminha as sociedades para um estado de selvageria. Digo com todas as letras, porque é na literatura, é na leitura que se aprende a criar valores. Porque a leitura vem de encontro a alguma coisa que nós temos, que é uma espécie de necessidade de exercitar um cérebro lento. Um cérebro onde é possível evitarmos o correr do tempo, minuto a minuto, e entrarmos num tempo subjetivo, onde é possível fazer comparações, tirar ilações, e isso é lento. Isso é lento, é muito lento. E a arte que faz isso melhor é, de facto, a literatura. Neste momento, o que acontece é que há uma espécie de corrida em contramão. Estamos todos a correr a uma velocidade vertiginosa para alguma coisa onde não há espaço para a literatura. E eu acho que aí tenho uma espécie de, como é dizer, de posição prosélita. Eu digo a toda a gente que não percam o hábito de ler e passem o hábito de ler no sentido de lembrar às pessoas que os leitores não podem ser apenas uma pequena seita, como já foi em tempos, não é? A leitura tem de ser alguma coisa ampla. A minha geração sonhou que todos nós iríamos no futuro nascer para ler. Que a célebre expressão nascidos para ler era alguma coisa que iria atravessar as sociedades todas. E hoje, talvez a minha grande e talvez a minha única desilusão seja perceber que essa sociedade está a recuar nesse domínio. Há um filósofo coreano muito interessante que diz que o homem moderno volta precisamente a ser selvagem porque está de tal forma envolvido em estímulos diferentes dos quais se tem de proteger e que tem permanentemente de estar a reagir para sobreviver, que não fica com espaço para
a densidade psicológica e para a introspeção e para, enfim, para estar consigo próprio. E é isso que está a acontecer. As pessoas não abalam da literatura ou da leitura por se tornarem piores. Não, é o contrário. Porque isto está a acontecer porque a sociedade encaminha para aí. Agora, o que acontece é que nós não estamos a saber lidar com isto. Nós não sabemos como inverter. E ainda que as pessoas digam que querem fazer silêncio, querem encontrar espaços pacíficos, nós sabemos que isso só se consegue como um luxo na vida atual. Para sobrevivermos hoje, normalmente, temos de ir nesta enxurrada de sons, de gestos, de sobrevivência, uns atrás dos outros, que são gestos tecnológicos e que, portanto, nos dizem que são de gestos modernos. E a grande complicação é esta, é que nós temos a ilusão de que estamos envolvidos no mais moderno do que há e que, portanto, estamos a avançar, mas essa modernidade, ela é absolutamente aparente, ela é só instrumental, porque a parte psicológica, ela está regredindo. E eu acredito que esta imagem está perfeita. É que o homem moderno funciona hoje em dia como um selvagem. Isto é, sobrevivendo permanentemente a estímulos adversos. Não digo que o retire, os homens são seres pensantes, mas retira a qualidade do pensamento. Transforma o pensamento em alguma coisa de resposta pragmática para a pessoa sobreviver. E retira, portanto, essa paz interior que é necessária para que a pessoa possa criar o seu próprio mundo, criar um mundo que não é necessariamente narcísico, quando eu falo assim. Porque quando estou a dizer isto, estou a dizer que esse mundo de subjetividade interior profunda é precisamente o espaço que permite a criação da alteridade, que permite a criação do outro como um ser semelhante a mim que eu tenho de respeitar. E, portanto, o que vai faltar, se nós continuarmos assim, é que o outro, em vez de ser aquele com quem eu compartilho, passa a ser aquele contra quem eu luto. É um regresso a instintos básicos. Eu acho que hoje a situação ainda não é, digamos, alarmante, mas há sinais de alarme muito fortes, como, por exemplo, a questão política. A questão política mostra que as pessoas estão escolhendo líderes não através daquelas qualidades clássicas, que são as qualidades que fazem o bom combatente pela ordem pública, pela humanidade, mas exatamente o contrário. Digamos, hoje as sociedades mesmo desenvolvidas estão apostando no bom condutor da manada. E isto está tão claro que toda a gente que reflete sobre isto neste momento está clamando para que as pessoas façam uma pausa. Hoje em dia, qualquer pessoa consciente, pelo menos durante uns minutos, durante o dia, tem a ideia de que pode acontecer alguma coisa apocalíptica. Acho que todos nós temos essa sensação de que estamos sobre uma terra, sobre um planeta que de repente pode deflagrar-se, pode acontecer aqui qualquer coisa. Felizmente que não são todas as nossas horas do dia em que pensamos isso, só de vez em quando, não é? Eu acho que os escritores sentem isso, sabem que toda a gente está a pensar nisso. Acho que hoje em dia, e neste momento em que nós estamos a falar, há muitos escritores que estão diante do computador a escrever sobre esta matéria, a dizer, tenham cuidado, porque pode acontecer qualquer coisa. Há uma passagem no filme do Wim Wenders, As Asas do Desejo, muito interessante, em que o poeta, o Homer, ele diz qualquer coisa assim, o mundo parece estar a aproximar-se do fim, mas eu continuarei a narrar. A ideia de que dizer palavras, escrever palavras, pronunciar palavras em voz alta, escrevê-las
sobre um suporte qualquer, como que adia o fim. Isso acho que é um sentimento muito forte e que é um sentimento que anima os artistas. Então, quando se tem esse olhar amplo, a partir do momento de hoje, é impossível não ver o mundo dessa maneira, não ver com uma preocupação de que se alguma coisa não cria uma harmonia com urgência, nós todos somos errantes à volta de uma terra, como nesse livro o personagem, o Edmundo Galeano, acaba por anunciar.